Olá, meus amigos, minhas amigas que nos acompanham através das redes sociais e também através da nossa Rádio Comunicação FM na internet. Hoje nós estamos aqui e vamos conversar com ele, Availdo Azevedo. Hoje nós vamos falar de muitos assuntos interessantes, principalmente a sua história, tanto no universo da comunicação, quanto as suas formações profissionais que você tem obtido através de seus estudos e seus méritos. Availdo Azevedo, para começar, conte-nos um pouco da sua história. Marcos Lima, amigos telenautas nas redes sociais, Marcos Lima, na Rádio Comunicação, é um prazer estar participando aqui com você. A minha história, Marcos, é uma história comum de tantos outros jovens, né, desse Nordeste brasileiro. Eu nasci na zona rural, né, e todos aqueles que nasceram na minha época, naquele tempo, e na zona rural, as dificuldades eram imensas, né? Mas eu sempre tive muita curiosidade, tive sempre muita vontade de aprender um pouco, né? E desde a minha tenra infância eu sempre gostei de rádio, né? Tempo do rádio de pilha. E eu sempre acompanhava emissoras como a Rádio Globo, a Sociedade da Bahia, a Rádio Clube de Pernambuco, né? Tabajara, enfim, muitas da Cabugi naquela época, no Rio Grande do Norte. Eu sempre tive essa vontade, né, de acompanhar as emissoras de rádio. Eu me sentia bem fazendo isso, né? Saindo daqui, eu estudei aqui em Araruna, fiz parte da primeira turma da Escola Estadual aqui de Araruna, a turma que se formou em 1978. E uma turma assim, muito interessante, Marcos. Uma turma que conseguiu, através do estudo, né, adentrar naquele tempo a maioria da turma numa universidade, que era algo muito difícil naquela época, né? Para você ter uma ideia, aqui em Araruna sequer tinha um segundo grau, né? Então, terminando o primeiro grau aqui, cada um dessa turma foi se espalhando, né, por João Pessoa, por outras cidades, né? Fez parte dessa turma o nosso prefeito João Costa, né? O nosso ex-vereador Jefferson, né? Muita gente boa aí aqui na nossa turma, né? Uma turma, acho que mais de 100 alunos, né? E a gente terminou, logicamente, em 78. Terminando em 78, e voltando um pouquinho, mas depois eu falava dessa vontade de ler, né? A leitura sempre me fez bem, né? Eu lembro bem que meu pai, meu saudoso pai, ele viajava 2 vezes por semana para Natal, né? Ele tinha negócios na área de cereais e sempre ia a Natal. E eu lembro, Marcos, que eu ficava naquela ansiedade, né? Que ele viesse, ele trouxesse, ele trazia sempre o jornal, o Tribuna do Norte, o Poti, o Diário de Natal, né? Para justamente eu ter aquela felicidade de ler. Para mim isso fazia um bem muito grande, né? Bom, encerrando essa parte aí do primeiro grau aqui em Araruna, eu fiz um processo seletivo, né, para cursar o segundo grau em 2 cidades, em Lagoa Seca, na Escola Agrícola, e também no então Colégio Agrícola Vidal Negreiros e Bananeiras, né? Tive a felicidade de passar nos dois, fiz a escolha por Bananeiras, que era as mais próximas aqui em Araruna. Em Bananeiras eu estudei, fiz o técnico em agropecuária de 1979 até 1980, um aprendizado belíssimo, né? E eu lembro que eu saí de ir para lá, eu ia completar 14 anos, né? E nunca tinha saído de casa, né? E para mim foi algo novo, né? Já com 14 anos de idade, praticamente ter que gerir a minha vida, né? Isso é um aprendizado muito grande. Encerrada essa época lá em Bananeiras, né? Eu retornei aqui para Araruna, né? Precisava trabalhar, ainda trabalhei cerca de 2 anos, depois fiz o vestibular para o curso de zootecnia lá em Areia, né? E lá para Areia fiquei 5 anos, né, fazendo zootecnia, cheguei a fazer também agronomia, né? Quando fui em 1988 por aí, eu sempre gostei dessa questão, como eu disse, de comunicação, escrevi alguns artigos para o jornal e em 88 passei com a turma aí, com o Aguinaldo, o Toninho,
a gente começou a editar um jornalzinho aqui de Araruna, chamado Aracega, né? E esse jornal teve uma aceitação muito boa, graças a Deus, teve um reconhecimento. Até hoje as pessoas lembram, né, desse jornalzinho, lembram da SUAN, que foi a Associação Universitária, que nós, nessa turma aí, a gente fundou aqui em Araruna, que imagino que era o quê? 1988, né? A gente praticamente não tinha acesso à internet, começamos fazendo esse jornalzinho na máquina de datilografia, depois foi melhorando, chegou até a ser em offset, né? Foi quando surgiu o contexto, a história de criação, fundação da Rádio Serrana, aqui em Araruna, né? E nós fomos convidados pelo então deputado Zé Maranhão para participar da equipe pioneira da rádio, né? E, na verdade, eu fui chamado para ser redator, né? Precisava de alguém para escrever as matérias, né? E depois fiz um estágio seletivo com Pedro Alves, o grande Pedro Alves, a Rádio Constelação de Guarabira. E lá chegando, o Pedro disse: não, você tem condições, não é de ser redator, mas de ser também locutor, né? E aí já voltei para cá, para a Rádio Serrana, já na condição de locutor. Inclusive, fui o primeiro, né, a fazer a abertura, né, em 1988, novembro de 1988. Fui o primeiro a usar os microfones, a falar dos microfones da nossa Rádio Serrana, né? E foi um período muito bom, era o tempo ainda do rádio romântico, em que as pessoas ainda não tinham acesso, né, ao que tem hoje, não tinham acesso à internet, lembro bem, não tinha acesso a celular, né? E a comunicação era muito forte através do rádio, né? Nós começamos como apresentando programa pela parte de jornalismo, depois entramos um programa que ficou muito conhecido na região, com Poesia Verso e Viola, né? E a gente, dada a nossa leitura que a gente fazia do rádio, né, naquela época, e tomando como base, por exemplo, a Rádio Nacional de Brasília, a gente criou uma forma de comunicação dentro desse programa, né, que as pessoas aqui da Paraíba e do Rio Grande do Norte, que estavam em outros estados, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, o que é que estivesse, né, participavam por telefone, né? Então, naquele tempo, o contato de comunicação era muito difícil, né? Você vê uma cidade do porte de Araruna, naquela época tinha 20 ou 30 telefones convencionais, né? Para comprar um telefone naquele tempo era praticamente o preço de um carro, né? Então pouca gente tinha acesso a isso. Eu lembro que tinha um posto, né, da antiga Telpa, Telecomunicações da Paraíba, né? E as pessoas tinham que fazer fila para atender, né? Então, através do programa, a gente deu uma amenizada nessa situação. Foi um facilitador das pessoas, exato, terem contato com os familiares de longe através do rádio. Houve aí uma... Isso facilitou muito, né, essa situação, e as pessoas começaram a participar todos os dias, né, de mandar cartas, e era uma coisa fenomenal, né, a audiência que o programa tinha, tanto na Paraíba como também no Rio Grande do Norte. A Serrana, naquela época, abrangia muitos municípios da Paraíba e do Rio Grande do Norte, né, mais de 150 municípios, né, e começou essa questão da participação, que realmente era intensa, né? Era o meio que as pessoas tinham de matar as saudades, de ser ouvida, né, pelos seus familiares que aqui estavam, Paraíba, Rio Grande do Norte, e até mesmo Pernambuco, né? Então foi uma coisa muito interessante, e eu sou muito alegre que até hoje, Marcos, tantos anos depois, o pessoal ainda lembra, né? Muita gente ainda lembra. De vez em quando eu chego a algum lugar, eu falei: mas você eu ouvi muito, meu pai ouviu, meu avô ouviu, minha avó sempre ouvia, né? Sempre quando estava 6 horas, todo mundo se ligava para ouvir, para acompanhar o programa. Então isso foi algo memorável, né? E nós fizemos esse programa quase uns 16 anos, né? 16 anos. Tá certo que as coisas foram mudando, depois foi chegando a questão do computador, chegou a internet, com aquela lentidão, para você abrir uma página, era um milagre, né? Bom, depois celular, a comunicação foi mudando. Lembro bem quanto a gente trabalhava em rádio, quanto era difícil, porque a gente dependia do gravador de rolo para as gravações, né? Nosso gravador de externo pesava quase 1 quilo. Os comerciais eram cartucheira, né?
nós usávamos o Dava muito LP. trabalho para se produzir o comercial, né, naquela época? Muito trabalho. Então a gente utilizava o LP e você fazia locução, você fazia sonoplastia, e você tinha que acertar, né, o vínculo do LP, né, colocar a agulha ali em cima, porque senão era aquele barulho, né, que fazia, era uma coisa, mas era muito romântico nessa questão, era muito potente, né, a força do rádio, que ainda hoje né, dadas as circunstâncias de hoje, porque antigamente havia um que é mais, a pessoa te ouvia, né, e formava uma imagem, não sabia quem você era, apenas conhecia a sua voz, né? Hoje não, hoje o rádio se adaptou à imagem, né? Hoje é áudio e imagem automaticamente, né? Então desconstruiu pelo menos essa questão do que as pessoas, do imaginário das pessoas através de quem estava ali falando, estava ali. Eu tenho até uma história interessante, Marco, de uma senhora que me encontrou um dia desses, né? E quando ela me viu, ela chega a ter um susto, né? Não, eu pensei que você hoje tu não era um senhor de uns 80 anos, 90 anos, né? Eu via sua voz e pensei que era um idoso, né? Digo, não, eu comecei cedo, né? Bom, então tem essas coisas, né? Veja como as pessoas, né, formalizavam uma visão através da voz das pessoas, né? Então, Marcos, a gente seguiu nessa linha, né? Como eu disse, já tinha terminado a universidade em 1988, ia fazer um mestrado, abandonei tudo para fazer rádio, né? Veja o amor que eu tinha, né? Abandonei, ia começar o mestrado, né? E abandonei para vir fazer rádio, né? E nessa linha aí passamos aí 16, 18 anos, não lembro bem, nesse métier, né? E fazer rádio no interior sempre foi difícil, mas hoje não, sempre foi muito difícil, né? Você era 99% de amor e 1% de receita, né? Teve sempre essa dificuldade. Mas nós seguimos, Marcos, e de certa forma já deixei rádio quando começou essa mudança, né? Que hoje é tudo computadorizado, hoje é tudo via internet, né? Tudo via sistema, né? O trabalho hoje facilitou muito para quem está em rádio, para quem está em comunicação. Aí veio outra fase, né? As coisas têm acontecido na minha vida, muitas vezes sem planejamento, eu nunca pensei que ia trabalhar em rádio. Um dia cheguei e passei quase 20 anos em rádio. Aconteceu porque em 2004, né, houve uma eleição para prefeito em Araruna, e a potencial candidata era a senhora Vilma, né, naquela época, mas aí ela não pôde mais ser candidata, em virtude que o filho dela não tinha sido prefeito, ele tinha renunciado para a candidatura a deputado, mas mesmo assim o TSE entendeu que ela não podia ser candidata, né? Então houve aqui aquela procura do partido de um candidato, né? E até mesmo em outras eleições o pessoal tinha falado do nosso nome, com candidatura a vice, mas eu nem sequer afiliado, para você ver, nem sequer afiliado a partido, né? Bom, mas aí chegou essa questão do convite, né? E foi, na verdade, um desafio titânico, né? Porque quando eu fui lançado, fizeram uma pesquisa, eu tinha 4% dos votos, né? Era mínimo, né? 4%. E a gente foi lançado faltando 100 dias, né? Muito pouco tempo. 100 dias, né? E foi uma campanha extremamente acirrada, né? Mas graças a Deus nós fomos vitoriosos, né, nessa campanha e governamos, administramos de 2005 a 2008, uma dificuldade muito grande, né? Nós não tínhamos governo do Estado, né? Grande parte do mandato não tínhamos um deputado federal representando a Araruna, né? Então tudo dependia única e exclusivamente da prefeitura, mas graças a Deus a gente conseguiu, Marcos, deixar o nosso nome, e até hoje, graças a Deus, as pessoas ainda lembram dessa nossa passagem, né? Pequena, curta, eu não tive direito aí à reeleição, né? Então ficou resumido aí nesses 4 anos, né? E eu agradeço a Deus, eu tive assim
A melhor das coisas, Marcos, foi o contato com o povo, sabe? Eu sou muito agradecido ao povo de Araruna, né? Agradeço muito, né, pelo carinho, pela atenção deles, né? E essa amizade, ela é verdadeira, ela é recíproca, né? Então eu nunca tive problema com o povo, com as pessoas, né? Foi coisa maravilhosa, né? É evidente que na questão política não foi das coisas melhores que eu já enfrentei, né? Mas esse contato, essa presença com o povo foi algo que eu ficou marcado na minha vida, né? Eu guardo isso com muito carinho, guardo no coração, essa amizade que nós criamos e que mantemos até hoje. Bom, a vida foi seguindo, eu já havia abandonado o rádio, passei esse período na prefeitura, como disse, não pude ser candidato à reeleição. Voltei à minha vida normal, depois da estadia na prefeitura, passei como gestor, voltei praticamente ao meu trabalho, precisava ganhar um pão cada dia, já não mais em rádio, né? E chega 2012, um grupo de pessoas, não, você vai ser candidato, e eu não queria de forma alguma, né? Até porque tinha dois candidatos, né? A prefeita candidata à eleição, e tinha o nosso amigo Vital também candidato a prefeito, e o pessoal, tanto que forçou a barra, que eu terminei entrando aí com uma terceira força, né? Uma candidatura independente, e não logramos êxito, mas ainda tivemos mais de 2.000 votos aqui em Araruna. Foi significativo, né? Muito significativo, né? Foi uma campanha belíssima, que ficou também aqui na história de Araruna. As pessoas abraçaram com o coração, né? Uma coisa muito bonita, né? Bom, houve a sequência, chega 2016, né? Foi uma época que houve também uma união das oposições, a oposição que já tinha vencido a eleição em 2012, mas não levou à prefeitura, porque éramos dois candidatos de oposição, nós tivemos 1.000 votos a mais, mas então porém estavam divididos. Não estavam divididos, né? Então o prefeito terminou, né? Tendo aí o seu segundo mandato. Bom, em 2016, né, aconteceu toda aquela união, né, que você tem conhecimento, e foi uma união pelo futuro de Araruna, muito interessante, e tanto é que produziu uma vitória muito grande, né, mais de 1.500 votos, se eu não me engano, de maioria, né? A princípio eu era candidato, fui chamado, né, para ser candidato já na véspera, né, da convenção, a vice-prefeito, na verdade o candidato a vice naquela época seria o Miranda, né? Mas ele houve um problema, desistiu, e fui chamado para ser candidato, uma coisa também que não estava nos meus planos, né? Houve uma impugnação, e chegou o dia 20 de setembro, né, que era o último dia para trocar de candidatos, e o Tribunal Regional Eleitoral não tinha julgado o meu processo. Então, estava na véspera da eleição, a gente tinha certeza que a nossa chapa ia ser vitoriosa. Só quem podia renunciar era eu. E fui e renunciei à candidatura, né, para que não houvesse nenhum perigo, né, justamente a vitória desse projeto. Renunciei, o próprio Irã voltou a ser o candidato a vice, né, e tivemos essa grande vitória aqui. Nós entramos, graças a Deus, nesse projeto com muita força. E essa vitória foi uma vitória excepcional, uma das maiores vitórias aqui da história da nossa Araruna. Quando o Vital assumiu, ele fez o convite para assumir a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né, e Rural aqui do município. Nós passamos aí quase 4 anos nessa secretaria, chega às eleições de 2020, né, e decisão do partido, nós disputamos como vice de Vital. Uma campanha muito difícil, né, mas fomos vencedores, né? Vencemos a eleição. Estamos aqui até o presente momento estou como vice-prefeito, né? E respondendo interinamente pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Turismo aqui do município de Araruna, a convite do prefeito Vital Costa, né?
E é interessante a gente poder, né, porque aquela figura do vice-prefeito, né, muitas vezes fica um cargo até apenas simbólico, né? E eu nunca gostei de receber o dinheiro público sem prestar serviços. Então, quando o Vital nos convidou, e logicamente eu não recebo nada por isso, que eu tenho um salário mínimo como vice-prefeito, né? Para a gente estar na secretaria, nós abraçamos essa causa e estamos até hoje, né? Aqui ocupando, né, diretamente essa secretaria e realizando os trabalhos, né, dentro do métier que nos é solicitado, né? Então é mais ou menos esse o resumo até um pouco grande que a gente faz, Marcos, lembrando, muito tempo depois voltei a estudar, né? Já tinha curso superior, mas voltei a estudar, fiz curso, fiz universidade novamente, administração de ciências agrárias, né? Porque é muito interessante a gente aprender cada dia, a vida é uma escola, mas a gente precisa cada dia ir aprendendo coisas novas, aprender mais, né? E isso é muito importante, né, para a vida das pessoas. Rafael Azevedo, qual a tua visão desse todo esse aprendizado, comunicação? Qual é a tua leitura em relação ao que era antes e ao que é hoje, em especial o rádio, que você militou durante tanto tempo, e a tua leitura a respeito do cenário político que nós vivenciamos no Brasil, aqui na Paraíba e em especial aqui no município de Araruna, inclusive sobre essa sua participação como secretário e agora novamente secretário porque você é um vice-prefeito que é participativo e dá a sua contribuição para o município de Araruna. Com relação à rádio, Marcos, é o seguinte, como eu te disse, anteriormente nós tínhamos um rádio que foi de um período romântico, né, que tem uma participação maciça na casa e nas vidas das pessoas, né? Era uma época também que havia um padrão, né? Não era toda pessoa que iria chegar a um rádio, a exigência era grande, né? A pessoa tinha que ter uma certa habilidade para participar do rádio. As coisas foram evoluindo e hoje a gente vê, né, que, com todo respeito, né, aos colegas, mas infelizmente tem muita gente aí que já é de uma outra formulação, né, que talvez pode agradar, né, que hoje é mais questão de audiência do que de qualidade. A verdade é essa, não. Mas assim que a vida caminha. A internet ela veio para trazer esse pulo, né, na vida da gente. Ela traz coisas boas, se ela for bem utilizada, como traz coisas mais quando mal utilizada. E as pessoas, infelizmente, nem sempre vão utilizar para o bem, né? Há muita gente que utiliza para o mal. E daí, infelizmente, surgiu, né, tudo isso que nós temos visto aqui no nosso Brasil. Né? Essa febre de fake news, né, que é a nossa antiga mentira do que virou fake news, né, e que causou um prejuízo tão grande ao Brasil nos últimos anos, né, porque, infelizmente, as pessoas começaram de forma maquiavélica a serem manipuladas através das redes sociais, né, e muita gente elegeu, por exemplo, o WhatsApp como seu professor, e a gente sabe que o circula, por exemplo, em WhatsApp, e, na sua grande maioria, não é verdade, né? Isso criou um clima de tanta animosidade que produziu uma eleição no nosso país como nós nunca tínhamos visto, né? Onde dentro do seio familiar houve briga, houve desavença, houve cisão, né? Foi uma campanha política talvez nunca vista, né, nesse país, né? Tal grau, né, de divisão que aconteceu, né? E se isso fosse de uma forma democrática, seria interessante. Mas não, foi aquela forma, cada um querendo imprimir a sua visão, cada um querendo levar a efeito a sua visão, cada um querendo empurrar a sua visão nos outros, sem respeitar, né, democraticamente a visão das outras pessoas. Eu acho que isso aí não foi positivo e esperamos que agora essa chave seja mudada, né? E a gente possa ter um país de convivência mais democrática, que as pessoas lembrem que eleição passa,
A amizade fica. Quantas desavenças dentro do seio familiar não aconteceu em função dessa disputa de presidente? Que era coisa que a gente podia ver numa disputa de prefeito, uma disputa paroquial, né? Mas nunca numa disputa à presidência da República. E nós vimos, né, essa questão. Espero, assim, de coração, que a gente tenha uma mudança, né, nesse teor, uma mudança nesse posicionamento, que o Brasil possa caminhar de uma forma mais livre, de uma forma mais democrática, né? É importante, e a questão não é governante A ou governante B, não é esquerda nem direita. A questão é um governante que possa, né, ter a sua devida responsabilidade e fazer com que as coisas aconteçam e melhorem as vidas das pessoas, né? Porque enquanto ficarmos nesse lenga-lenga, de endeusar pessoas, a gente não vai muito longe, né? Preciso que a gente reconheça o papel do administrador, né? Visando justamente ao que ele está fazendo. Não é para o eu, pessoa, mas para o nós, povo, né? Nós cidadãos que precisamos, na verdade, do poder público. Vejamos aqui a questão da Araruna, né? Nós tivemos um avanço significativo de 2017 para cá, em termos de administração, né? Em termos de uma modernidade da administração, em termos de um padrão de embelezamento, de criação, de melhoria no ego da população de Araruna, né? Então é algo positivo, né? Perfeito não é, 100% a gente sabe que não tem perfeição, né? 100% de administração, mas a gente reconhece que o trabalho feito pelo Vital Costa dentro desse projeto, né, tem sido benéfico, tem trazido, na verdade, para o município de Araruna, né, um outro padrão até de visão das pessoas e outro padrão de viabilidade administrativa. Conversamos com Availdo Azevedo. Availdo, prazer recebê-lo, conversar com você. É sempre uma alegria poder estar podendo conhecer histórias como a sua, que é de superação, e sobretudo porque você continua estudando, continua na ativa, pode não estar atuando no rádio, mas é um cara que está sempre em atividade e buscando se adequar às novas tecnologias. Nós precisamos sempre aprender mais. Quando começou essa questão de internet, né, eu acompanhava todas as novidades, né? Depois, um assunto que eu prefiro aqui não comentar, né, eu me afastei das redes sociais. Por exemplo, faz 12 anos, 10 anos que eu não tenho Facebook, né? Não tinha Instagram, até que o ano passado, minha sobrinha criou um Instagram aí, o PTV, @Availdo Azevedo, né? Justamente para auxiliar no programa. Eu estou apresentando as segundas-feiras e agradecemos a você a transmitir na Rádio Comunicação. Nós transmitimos o programa pela TV, pela Araruna TV, né? E foi criado esse Instagram e eu peço até desculpas, né? Que não foi alimentado adequadamente, né? Mas eu vou me comprometer aí a partir de agora da gente já participar mais do Instagram, né? Tá mais presente aí nas redes sociais. Não dá para a gente ficar fora disso, né? Às vezes a gente faz uma escolha, eu fiz uma escolha de forma pessoal, de me afastar assim das redes sociais. Hoje praticamente só uso o WhatsApp, até mesmo por motivo que eu preciso para o trabalho, né? Mas eu entendo e vejo que hoje é impossível, né, você estar fora dessa questão, principalmente eu, tantos anos fiz parte da comunicação, é uma coisa que eu preciso melhorar isso e já assumir esse compromisso, né? E pelo menos no Instagram a gente tem um pouco mais de participação, de levar a nossa mensagem, né? Estar mais presente, porque hoje isso faz parte, né, da vida das pessoas. Se nós temos a internet à nossa disposição, a gente precisa usá-la bem, né? E é isso que a gente precisa fazer. Eu de bom agradeço a você, Marcos. Você é um cara lutador, lembro de você ainda quase garoto, né? Já sonhando e ralando muito por uma presença no rádio, né? No meio de comunicação. E você já conseguiu, você já rodou Paraíba, Rio Grande do Norte, né? Agora está desenvolvendo por conta própria o seu meio de comunicação. Desejo todo o sucesso do mundo,
você merece, né? E sempre, né? Nunca desista, né? Desse seu sonho. Você assumiu desde criança, né? E você continue, né? Nós sabemos hoje, infelizmente, cada vez as coisas, né, estão se afundando, né? Mas mantenha aí a sua luta, o seu trabalho, a sua empresa, né? Que você tem hoje é muito importante aí. Que uma das coisas boas que aconteceu, Marcos, foi que você hoje na comunicação consegue ser patrão, né? Você antes era só empregado, hoje você consegue ser patrão, né? Então isso foi um campo que se abriu excepcional. Então te agradeço a todos os seus internautas, a todos aqueles que acompanham as suas redes sociais, que acompanham a FM Comunicação. Fico assim muito agradecido por você ter lembrado de nós e agora já faz um convite também para brevemente você esteja aí no nosso programa Availdo Azevedo na Aragona TV para contar também a sua história, né? De um jovem batalhador que, como eu, nasceu na zona rural e como eu lutou, né? E tem conseguido, né, vitórias. Então, desde já deixo o convite aí numa das próximas edições para você estar presente conosco, né? Lembrando que a gente vai ao ar sempre às segundas-feiras a partir das 18 horas. Convite feito, convite aceito. E em breve estaremos. Agradecer também ao jovem aí, né? O João Gabriel, que é o filho aí do Marcos, né? Já aos poucos também adentrando aí nesse métier, né? Da comunicação.